Milhares de pessoas seguem na Vila Belmiro para se despedir, para fazer as homenagens, prestar as homenagens ao Pelé na Vila Belmiro. Desde ontem, fãs, amigos, autoridades se despedindo do eterno camisa 10. Presidente Lula é esperado hoje em Santos. Havia expectativa, inclusive, de que ele passasse durante a madrugada para prestar as homenagens, mas durante a madrugada houve muita fila ali no entorno para entrar, né, na Vila Belmiro, e agora pela manhã a situação é mais tranquila. Então, por volta de 9 da manhã é que o presidente Lula deve prestar essa homenagem. É isso mesmo, Fábio França? Bom dia. É isso, Carla. Bom dia para você, para Ellen, também para Sheila, para todo mundo ligado na Band News FM. A expectativa é justamente essa, de que o presidente Lula esteja por aqui por volta das 9 horas da manhã. A fila já é muito grande de novo, né? De acordo com a organização e também com a Polícia Militar, só entre 5 e 6 horas da manhã é que a fila deu uma diminuída. Antes disso, durante toda a madrugada, realmente a fila foi enorme. Por volta de meia-noite, essa fila era de 4 horas de duração. Então, quer dizer, quem chegava ali no fim da fila por volta de meia-noite, meia-noite e meia, demorava 3 horas e meia, 4 horas para conseguir entrar na Vila Belmiro. Ontem, durante todo o dia, a gente teve muito sol por aqui. O calor foi muito forte, realmente, 29, 30 graus durante todo o dia. Então, o que aconteceu? Muita gente deixou para vir à noite e também durante a madrugada. Conversei com algumas pessoas, inclusive, que vieram só para o velório. Gente de São Paulo, por exemplo, gente da capital paulista. Chegou em Santos por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Vieram para o velório e pegaram o ônibus de volta 4 e meia da manhã. Então muita gente fez isso, por isso o movimento durante a madrugada foi muito intenso, surpreendendo inclusive os organizadores da cerimônia, surpreendendo a Polícia Militar também, porque realmente foi muito intenso. De acordo com a assessoria do Santos, até 5 horas da manhã, pelo menos 150 mil pessoas já tinham passado aqui pelo velório do Rei Pelé. A fila aqui dentro continua grande. Repito o que eu disse desde ontem, né? O que eu vinha dizendo desde ontem. Aqui dentro, essa passarela montada, esse corredor montado, tem mais ou menos 150 metros de extensão. E ele está completamente tomado nesse instante, por exemplo. É muita gente, né? Muita gente que vem aqui dar um aceno, dar uma olhada, se despedir do Rei Pelé, fazer uma foto. Tem gente que gosta, né, de fazer foto no momento como esse, muita gente com o celular ali. O que a organização pede é que as pessoas não parem, né, porque o fluxo precisa ser contínuo. Se a pessoa parar ali em frente ao caixão, realmente vai atravancar a fila ali atrás e aí a situação fica muito complicada. O velório deve se estender até às 10 horas da manhã, mas pode ser que haja uma extensão ainda maior, né, uma prorrogação desse horário, porque o presidente Lula chega às 9 horas e porque tem muita gente na fila. O que deve acontecer é o seguinte: a organização em algum momento deve chegar ali no fim da fila e dizer, olha, agora ninguém mais fica na fila, porque imagine só, as pessoas continuando a chegar, né, se continuarem a chegar às 9h30, 9h40, vai ficar muito complicado até às 10 horas da manhã, mais do que complicado, impossível todo mundo entrar na Vila Belmiro. Então o trabalho vai ser intenso a partir das 8, 9 horas, para que as pessoas não se posicionem mais no fim da fila, pois o velório vai até às 10 horas da manhã. A gente vai ouvir agora alguns torcedores, alguns fãs que passaram a madrugada por aqui para fazer essa visita, para se despedir do Rei Pelé. Conheci o Sr. Edson Nascimento, nosso Rei Pelé, em 1968. Comecei a conviver com ele de 68 a 74. Nunca perdi um jogo do Pelé no Brasil. Então eu vi todos os gols de 68 até 1974. O último adeus, né? Que ele fez por Santos aqui, por nós aqui, pelo Brasil. Ele merece isso. Essa parte que nós podemos fazer, mora aqui no bairro. Então a homenagem que pode ser feita é essa. Então aproveitar assim que nem quando o Santos foi campeão brasileiro, aqui foi comemorado e também estou aqui para fazer essa homenagem. Muita gente realmente passando por aqui na Vila Belmiro. Repito a informação, até às 5 da manhã, de acordo com a contagem da assessoria do Santos, pelo menos 150 mil pessoas já tinham passado por aqui, por dentro do gramado da Vila Belmiro. A torcida organizada do Santos esteve por aqui durante a madrugada, entrou no gramado, foi permitido isso, fizeram uma homenagem grande ali pro Rei Pelé também. A gente ontem teve um momento muito especial, quando Milton Neves participou
da cerimônia. Aliás, ele ficou durante muito tempo ao lado do caixão de Pelé. Ele e o Edinho, filho de Pelé, cobriram o corpo de Pelé com a bandeira do Santos. Foi um momento muito emocionante para todos, sobretudo para a torcida do Santos. Quem nos acompanha pela live pode inclusive observar esse momento em que Edinho e Pelé estendem ali a bandeira do Santos e cobrem o corpo de Pelé com essa bandeira, né? Milton Neves e Edinho fazendo isso. Então foi um momento realmente muito especial. Vamos para o lado de fora da Vila Belmiro agora. O Marcelo Duó já está por lá, ficou por aqui até o início da madrugada e já está por lá novamente para trazer mais informações para a gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fábio. Bom dia para a Sheila, também para a Carla do Gato, para a Eleitral, para o da manhã essa manhã de terça-feira. Aqui do lado de fora, movimentação mais intensa de policiais, de agentes da Polícia Marcelo, Federal. a gente está com uma condição bem complicada de áudio, a gente consegue te ouvir muito mal, a gente vai tentar restabelecer o contato com o Marcelo Duó para ouvir o que ele diz. Ô Fábio, enquanto isso, eu estava ouvindo, foi coisa de 10 minutos, a Ellen Brown estava aqui no ar conversando com os ouvintes de São Paulo, estava trocando uma ideia com o Pedro Panunzio, que é repórter aqui do Grupo Bandeirantes, e aí ele ouviu ao vivo um senhor que estava por ali, né, nascido na década de 40, viu toda a carreira do Pelé, e aí o Pedro Panunzio perguntou para ele, e aí, né, o senhor passou ali na frente do caixão, qual foi a emoção de estar ali na frente? E o depoimento dele, Fábio, é definitivo. Você ouviu? É o melhor, eu ri alto ouvindo esse depoimento aqui desse senhor. Falei para ele, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu pensei assim, meu Deus, se ele jogasse hoje nesse tapete da Vila Belmiro, ele não fazia 8 gols, ele fazia 16. Ele era um gênio. Que na época era a bola de capotão pesada e chuteira de trava de alumínio. Infelizmente a gente não pegou a pérola da fala desse senhor que é assim. E aí tem gente ainda que pergunta se hoje em dia ele jogaria. Ele não jogaria, não, de vergonha desses jogadores que estão aí. Era meio craque Neto baixado no senhor. Isso, assim. É de vergonha desses aí. É de vergonha desses aí. A gente vai pegar esse áudio completo e a gente exibe aqui, que o Marcelo Duó tá de volta agora, Marcelo. Só para completar, Carla, por favor, ele não disse isso dos 8 gols à toa, não, né? Tem uma partida histórica aqui na Vila Belmiro em que o Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 11-0 e o Pelé nesse jogo fez 8 gols. Então, certamente foi por isso que o torcedor citou 8 gols, sabe? Não faria 8, faria 16. Teve essa partida histórica em que o Pelé fez 8 gols aqui na Vila contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Fábio, a gente vai tentar de novo com o Marcelo Duó. Vamos lá, Marcelo. Meninas, bom dia. Fábio, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Bem melhor. Legal. Então, estou aqui na frente do portão 14, em frente da entrada que era de imprensa, de imprensa, né, aqui. Está todo mundo posicionado numa zona mista, esperando a chegada de autoridades do presidente Lula. Agora há pouco, há uns 10 minutos, assim que eu cheguei aqui, eu vi uma quantidade de mais ou menos uns 10 agentes da Polícia Federal que acabaram de entrar aqui na vila para organizar essa chegada do presidente Lula. Agora, uma série de soldados da Polícia Militar também chegando aqui. Vim pelo Canal 2, a pé, caminhando aqui, vi que as filas diminuíram, claro, bastante. A expectativa é que elas aumentem, né? Afinal de contas, o dia vai passando, as pessoas vão acordando e vão passando aqui antes de ir para o trabalho, de repente. Mas a fila, nesse momento, ela nem chega à Avenida do Canal 2, aqui, que é mais próximo fica da Vila Belmiro. E a movimentação ainda é tranquila por aqui em relação ao número de torcedores. Essa é a expectativa para a chegada do presidente da República aqui à Vila Belmiro. Ontem à noite, eu conversei com o presidente do Santos, já mais ou menos às 9 da noite. O Andrés Rueda passou por aqui e avaliou o primeiro dia, que foi realmente a organização tem funcionado muito bem aqui, mesmo com essa quantidade enorme de gente que o Fábio França acabou de citar. Nós não tivemos nenhum incidente, né? Nem com torcedores, nem na passagem das autoridades, das pessoas mais famosas, tudo na maior tranquilidade. E eu pedi para que o presidente do Santos fizesse uma rápida avaliação, um resumo daquilo que para ele foi esse primeiro dia de homenagens ao Rei Pelé. Vamos ouvir. A gente tem que dar parabéns a toda a equipe envolvida, tá? A equipe interna do Santos, a Polícia Militar, o Governo do Estado, a Prefeitura, que fizeram um trabalho, infelizmente, tá? Tinha que ser feito, tá? E ocorreu sem tumulto, sem nada, bem organizado, era o que estava planejado para ser feito. É isso. Então, por enquanto, tudo funcionando bem. Hoje é um dia mais agudo, né? Porque daqui a pouco tudo termina. Então, fica a expectativa de saber como é que vai ser a reação de todo mundo quando o cortejo com o corpo do Rei Pelé deixar
aquela que foi sempre a sua casa aqui na Vila Belmiro, gente. Obrigada, Marcelo. Ô, Fábio, agora sim a gente tem a segunda parte do áudio daquele torcedor emocionado, né, que passou ali perto do caixão do Pelé e imaginou nesse tapete da Vila Belmiro, o cara ia voar. E tem uns imbecil que ainda perguntam se o Pelé jogaria hoje. Não jogaria de vergonha. Que esse atual que joga hoje, não dava pra... O time do Santos da época, Dorval, Mengavo, Coutinho, Telepepe, hoje... Não tinha um time que não tinha um time que ganhava do Santos. Quem tá nessa faixa dos 70 anos, né, Fábio, não tem a menor 77, dúvida. Ele tem 77 anos. Tem 77 anos. E assim, não tem... porque nós, né, eu nasci em 81, anos depois do Pelé já ter parado de jogar. Assisti a vídeos, né, aos feitos do Pelé. A qualidade da imagem não era tão boa, ainda assim a gente consegue ter ideia do que ele fazia em campo. Você imagina para quem assistiu ao vivo isso aí. Para quem tem essa faixa de 70 a mais, não tem dúvida de que esse time do Santos aí, ele era imbatível, aliás, era mesmo, né, Fábio? Campeão mundial e o que eles faziam em campo era uma equipe imbatível com o rei do futebol entre os jogadores, só isso. Então uma coisa é fantástica. Sem dúvida, era um grande time que só não ganhou mais títulos que hoje são considerados importantes, porque o Santos fazia muitos amistosos e não dava, é uma coisa incrível, parece incrível hoje, né? Mas não dava prioridade, por exemplo, a Libertadores. Por isso que o Santos só ganhou 2 naquela época. Teria ganhado muito mais se realmente priorizasse esse tipo de competição. O Santos era um time do mundo, então excursionava muito pelo mundo e às vezes dava menos atenção às competições aqui da América do Sul. Então, por isso que o Santos só tem 2 Libertadores. Teria muito mais se realmente tivesse olhado, sobretudo, para essas competições aqui da América do Sul naquela época. É um time do mundo, como você disse. Fábio, obrigada pelas informações. A gente volta a conversar um pouquinho mais tarde, combinado? Até já, Até combinado. mais, Fábio.